Hoje nós estamos aqui mais uma vez com um outro tema a pedido do público que acompanha a página da Florescer, e nós nos inspiramos aqui no nosso fundo cheio de borboletas, um ser que representa o processo de transformação total, plena, né? Não só de habilidades, mas da forma, da beleza. E então nós vamos falar um pouco sobre o desconhecido, que é uma dimensão da nossa vida que muitas vezes nós evitamos falar. Por exemplo, vou dar um exemplo do desconhecido que eu quero citar hoje para nós refletirmos. Algumas leis naturais, faziam parte do desconhecido até que a ciência pôde verificá-las e ensiná-las para todos nós. A gravidade, por exemplo, era algo desconhecido, né? A questão da Terra ser esférica, ser redonda, era algo que era desconhecido e existiam muitos mitos sobre isso. E a vida do homem, a nossa vida, se nós temos um universo onde muitas coisas são desconhecidas, a nossa vida fica mais reduzida. Então, tudo que traz consciência, tudo que diminui o desconhecido ou a nossa relação com o desconhecido, pode favorecer a nós termos mais habilidades para lidar com a vida. E hoje eu vou falar sobre um desconhecido que permeia todas as nossas relações e que muitas vezes nos faz repetir problemas de forma inconsciente. Por exemplo, sobre as programações invisíveis. Mas antes eu quero dar um exemplo. Quando você pega uma semente e coloca na terra, ali dentro da semente existe todo um programa que é disparado na hora que ela encontra o potencial, aquilo que desperta o potencial dela. Água, terra, sol, né, escuridão. Então a semente começa no seu processo de desenvolver, as camadas começam a se abrir e a semente segue, né? Sem precisar alguém ficar lá monitorando, ela realiza o destino dela. Nós também temos isso, biologicamente, eu não preciso pensar se esse osso tem que crescer e o meu estômago agora está digerindo o almoço, tudo isso está programado. Mas existe um outro nível de organização que muitas vezes nos escapa a compreensão, que é uma organização invisível que muitas vezes é responsável para influenciar os nossos comportamentos, as nossas decisões, as bênçãos que tem na nossa vida ou as nossas maldições, aquilo que a gente quer se livrar e acaba repetindo. O Jung, ele falava um pouco sobre essa força invisível, ele usava o nome de inconsciente coletivo. E, muito recentemente, pesquisas incríveis têm sido realizadas e uma sumidade nesse sentido, ele chama Rupert Sheldrake, ele estudou algo que chama-se campos morfogenéticos, que é como se fosse um espaço de informação a que nós estamos submetidos. Então, por exemplo, você nasce numa família que tem uma história. E por mais que você compreenda essa história e faça uma escolha consciente de que eu não vou repetir essa história, ou eu vou repetir essa história porque ela é interessante, existe uma programação, um campo, que ele chama de campo mórfico. Mórfico é porque vai dar forma. E que você provavelmente vai ser impelido por forças alheias à sua vontade a você repetir. Então, nós precisamos, às vezes, inventariar alguns aspectos da nossa vida para que a gente possa não ficar tão à mercê, tão refém daquilo que, às vezes, o campo mórfico pode trazer na nossa vida negativamente. Por exemplo, se você nasce numa família, biologicamente a gente entende isso por causa do DNA. Se você nasce numa família que tem uma tendência ao diabetes, que tem uma tendência à obesidade, que tem uma tendência ao alcoolismo, você sabe que você tem essa tendência. Mas existem outras coisas que a gente não pensa que são tendências, porque nós achamos que são fruto da nossa escolha, mas elas muitas vezes são conduzidas por esse campo mórfico. Então, eu, por exemplo, posso citar o caso de alguém que tem um histórico de violência, de abuso, né, nas gerações anteriores. Por mais que a minha mente diga, eu não quero repetir esse padrão, se eu não cuidar de limpar esse campo mórfico, mesmo não querendo, eu vou repetir esse padrão. Às vezes é um padrão de abuso, às vezes é um padrão de fracasso, um padrão de solidão, um padrão de adoecimento.
a gente acaba repetindo esse padrão. Às vezes, assim, de uma forma enviesada. Por exemplo, você tinha um pai abusivo, aí você decide, eu não vou ter filhos para não ser um pai abusivo. Mas aí você se torna um chefe abusivo, ou você vive com outras pessoas abusivas. Então, uma coisa bem interessante é esse conceito de nós inventariarmos a nossa existência e principalmente as nossas relações parentais. E inventariar não é depois que eles morreram, não. Inventariar enquanto a gente está construindo a nossa vida. Por exemplo, na minha família existem alguns padrões de agressividade, alguns padrões, uma programação às vezes que pode ser ou para a pobreza, ou para as mulheres competirem com os homens. Se eu inventario isso, eu posso entrar em contato com outros campos e diminuir o impacto disso na minha vida. Como uma forma, né, um presente para você da Florescer, nós vamos colocar aqui um link onde você vai receber algumas perguntas para você fazer um inventário da sua família. Você vai reconstruir a sua árvore genealógica e você vai perceber quais as principais áreas na sua vida você corre riscos de repetir padrões negativos por conta dessa carga, desse campo mórfico que você recebeu da geração anterior ou de várias gerações anteriores e que você vai estar transmitindo para gerações que vêm depois. Vai ser muito legal para você já ter clareza de pontos que você pode observar. É uma lei natural, né? Isso não é religião. A gravidade não é uma religião. A rotação, a translação não é uma religião, não é um mito, não é uma crença, é um fato. E existem esses campos que nos organizam e conhecer esses campos nos ajuda a ter uma vida melhor.